Muita coisa para atualizar aqui vocês. Teve prisão que acabou de ser efetuada. Lula da Silva entrou em desespero com notícia que acabou de ser confirmada aqui agora, gente, tá? Direto de Brasília. Lula tá completamente devastado com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada. Eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Temos aqui a Michelle Bolsonaro, gente, tá? Que acabou de confirmar a melhor notícia do ano sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo, gente, tá? Finalmente, notícia boa. A própria Michelle Bolsonaro acaba de confirmar a melhor notícia do ano sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu fiz questão de vir aqui na Velocidade da Luz para trazer essa informação completa para todos vocês nos mínimos detalhes. E, por fim, Donald Trump acabou de declarar guerra contra Lula da Silva. A gente acabou a química, acabou o amor, se é que algum dia existiu, né, gente, tá? Donald Trump, para desespero do Lula, acaba de declarar guerra contra o petista. E essa notícia eu tenho certeza que vocês também vão gostar, gente, tá? Além dessas, claro, outras várias informações. Você já sabe como é que funciona aqui. Além dos spoilers, tem outras informações que eu vou trazendo aqui no decorrer do boletim para vocês. Afinal de contas, cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. E falando em canal, você que está aí do outro lado aí me assistindo, você já está fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Quer ter um bom motivo? Simples, rápido, fácil e automático, gente. Está totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. E olha só, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tá? Não é aqui, gente, tá? Aqui embaixo, aqui na plataforma de onde você tá me assistindo. Gente, é só você fazer isso aqui, ó, clicar em cima. Na hora, você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família. Vamos de notícia? Vamos de informação sem enrolação, gente? Tá? Chegou a vez dela, gente, que a gente ama de montão. Eu sou fã de carteirinha, vocês sabem que eu admiro demais. Marina Helena, gente, mais uma vez destruindo, humilhando, esculhambando Lula sem dó e nem piedade. Vídeo espetacular, vejam só. Vamos fazer a minha tese de economia. Eu não sei por que não me dão um prêmio Nobel de economia. Eu não sei por quê. Você não ouviu errado. Lula acha que merece o Nobel de Economia. Como é que seria a premiação? Parabéns, presidente. O senhor foi premiado por provar que dá para gastar mais, taxar mais, endividar mais e afundar o país. Lula realmente conseguiu números impressionantes na economia. Vamos lá? Recorde de gasto. Os gastos públicos cresceram 5% ao ano acima da inflação desde 2023. É penduricalho, viagem da Janja, bolsa isso e aquilo, ajuste para servidor e por aí vai. Recorde de endividamento do governo. A dívida pública já bateu 10 trilhões, 47 mil reais por brasileiro, mais de 7 pontos do PIB desde que Lula assumiu. Recorde de juros. A Selic chegou a 15% ao ano, o maior nível desde 2006. Custa caro financiar essa farra. Recorde de imposto, 43 medidas de aumento de arrecadação, uma média de uma a cada 27 dias, indo da blusinha ao painel solar. A carga tributária bateu recorde. Recorde de endividamento das famílias. Os brasileiros já comprometeram 30% da renda com dívida. Recorde histórico. 82 milhões de pessoas já estão no Serasa. Recorde de recuperação judicial. A quantidade de empresas pedindo recuperação judicial bateu recorde e multiplicou por 7 nos 3 primeiros anos do governo Lula. É praticamente uma Olimpíada em que o Brasil está levando ouro em todas as categorias erradas. Lula merece o Nobel de Economia reversa. Mas é esperado, né? Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Ele acha que os livros de economia estão superados. Ele é que deve estar atualizado, né, gente? Lula, ele é um cara atualizadíssimo, gente, tá? Meu Deus, que vergonha, gente, tá? Em ter um presidente desse representando o Brasil pelo mundo afora. Eu acho que os outros líderes mundiais devem olhar pro Lula e pensar, gente, que cara ultrapassado, meu Deus do céu. O Lula, eu fico pensando, não tem ninguém para chegar no Lula e falar, Lula do céu, você tem que se atualizar, cara, as coisas estão, muito aquém diz que você tá fazendo, diz que você tá falando. Mas é por aí, né? E agora, gente, tá? Acabou o amor, tá? Donald Trump basicamente declara guerra contra Lula da Silva. Olha aqui embaixo aqui o comentário, ó. Relação entre Lula e Trump azeda de vez após pressão dos Estados Unidos, gente, tá?
Após pressão de Donald Trump, a relação entre ele e Lula azedou de vez. Basicamente, é Donald Trump escolhendo um lado. E o lado de quem que vocês acham que ele ficou? Lula declara guerra a Lula da Silva. E Lula deve estar furioso e desesperado. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. Vejam só. O Lula está tão desesperado com o Lula está tão desesperado com a ascensão do Flávio Bolsonaro, disparado na frente. Lula vai perder para o Flávio Bolsonaro, ele já sabe, ele está desesperado, a sua popularidade em queda, onde ele vai, o povo chama ele de ladrão, o povo sabe, né? O Brasil está nessa desgraça por conta dele, do PT, desesperado, o que ele tem na mão? Ele puxa a carta da briga com Donald Trump, ele quer que o Trump mande tarifas novamente para o Brasil, e olha, isso é um perigo, tá? O que ele está fazendo, ele está colocando os brasileiros em rota de colisão com Donald Trump, com mais aumento de preços ainda, como se o brasileiro não pagasse caro por todos os produtos, como se ele não tivesse criado mais entre 27 e 30 novos impostos, porque foi para isso que ele colocou o Taxade no Ministério da Fazenda, né? Criou impostos, deixou a nossa vida muito mais difícil, e agora ele está querendo arrumar uma briga com o Trump só para ter uma desculpinha ali, tentar melhorar a imagem dele. Olha, o Lula enfrenta o Donald Trump. O Paulo Figueiredo, o Paulo já colocou aqui, postou, ó, sei que o Lula tá louquinho para que o Donald Trump tarife de novo o Brasil em uma tentativa fútil de salvar sua campanha da surra que está levando do Flávio Bolsonaro. Deixa eu avisar, tire o cavalinho da chuva, a chance de tarifas antes das eleições é perto de zero. Trump já entendeu como é que funciona o barba. Então o que acontece? Aí a CNN, William Vac fez aqui uma análise. Tensão com os Estados Unidos testa a estratégia de Lula. Uma nova disputa entre Brasília e Washington pode estar em gestação e com potencial de influenciar a campanha eleitoral no Brasil. Após um período de afinidade entre os presidentes Lula e Donald Trump, no qual muito se falou da química existente na relação entre eles, o governo americano volta a criticar o Brasil em temas sensíveis, como o PIX, a chamada taxa das blusinhas, por entender que afetam diretamente interesses dos Estados Unidos. Lula se vê assim, diante de um dilema: evitar que a química com Trump azede, preservar essa relação ou retomar o discurso de soberania que marcou o ápice da crise do tarifaço e contribuiu para a sua recuperação de popularidade. Lana, é uma situação em que o Lula não vê saída, Flávio Bolsonaro disparado, fala-se até numa vitória em primeiro turno, e agora ele quer colocar os brasileiros em risco, né? O Brasil querendo tarifas do Donald Trump, só para vir com esse discursinho, com essa balela de soberania. A gente sabe, a soberania do Lula é deixar que o crime organizado tome conta de territórios e aterrorize a população, né? O pacote de pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil só aumenta. Primeiro, com a questão de querer classificar a Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. O Lula não é a favor, ele é totalmente contra, o governo dele é totalmente contra. O Trump está fazendo operações na fronteira do Brasil com outros países, em negociação com outros países, e o Lula fica de fora, tendo essa questão de que o governo dele é marcado por uma tentativa de sempre amenizar a questão do crime organizado. Agora, ontem, saíram dois relatórios bombásticos, dois documentos bombásticos com relação à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, falando que o Brasil tem concorrência desleal, que o Brasil taxa muito, tem muitos impostos sobre produtos estrangeiros, e com relação também à dificuldade que é trazer empresas, e principalmente com relação a Big Techs americanas território brasileiro, com relação às legislações do Brasil com relação a isso. Eles citam também a pirataria, né? 25 Diz que a concorrência desleal passa pela pirataria com relação ao Centro Popular de Comércio do Brasil, passando pela 25 de março. E com relação também o outro documento foi com relação à Comissão de Justiça da Câmara dos Estados Unidos, falando que o Brasil está impondo uma censura global a outros países americanos, em territórios americanos, querendo globalizar a censura que já existe aqui no país, né? Quer dizer, o Trump, o que esperar do Donald Trump com relação a isso? Ele deve aguardar as eleições e depois tomar alguma atitude? Ele não vai dar o que o Lula quer. Ele sabe muito bem o que o Lula quer, ele não vai dar o que o Lula quer. Mas esses relatórios produzidos pelo Congresso americano, tanto pelo Comitê de Justiça quanto pelo Comitê de Comércio, esses relatórios já foram para a Casa Branca, né? Já estão lá no Departamento de Estado. O Trump está sabendo disso. Ele vai aguardar, então, as eleições. Primeiramente, né, saber se o Brasil fará eleições limpas,
né? Dessa vez os observadores serão outros, né? Não serão observadores do Biden, né? Serão observadores enviados pelo governo de Donald Trump, e eleições no Brasil, posteriori alguma ação do Donald Trump. Vai aumentar essa tensão aí entre... Vai aumentar porque isso é a senha que os Estados Unidos estão mostrando para o Brasil, dizendo, olha, temos aqui 2 passaportes para poder ver como é que vai acontecer as eleições aí esse ano. Temos 2 passaportes, que é a questão tarifária, a questão do comércio, né, a questão das ilegalidades que o Brasil anda praticando com relação aos Estados Unidos, e a questão também da censura judiciária que acontece no Brasil. Que o Fachin, de forma vergonhosa, rechaçou a nota do Comitê de Justiça do Congresso americano. Fachin é uma vergonha, STF é uma vergonha, e o mundo já sabe quem são vocês, tá? A corrupção que acontece dentro do STF. Agora tem uma novidade. Qual é a novidade? Vamos ver a novidade. O que tem agora de novidade é uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que mostra justamente que o ministro Alexandre de Moraes viajou de Brasília para São Paulo em agosto de 2025 em um avião dessa empresa, né, da qual o dono do Banco Master, Daniel Porcaro, era sócio. E aí tem uma coincidência. No dia seguinte a esta viagem, o ministro teria se reunido com um banqueiro, segundo mensagens de Porcaro enviada à ex-namorada na ocasião, né, aquelas mensagens da Marta Graef. Essas informações do jornal levam em conta documentos da CPI do crime organizado, da aeronáutica e também das empresas de táxi aéreo. Em 16 de maio, os registros apresentam nova vinculação entre a presença de Moraes no terminal executivo do aeroporto e o avião ligado a Daniel Porcaro. Dinâmica semelhante, em 1º de agosto, Moraes e a mulher dele, Viviane Barsi, também estão nesses registros, né? Quer dizer, num dia ele viaja no jatinho do Porcaro e no dia seguinte ele se encontra com o Daniel Porcaro. O Daniel, ele contratou quem pelo valor de 129 milhões de reais? O escritório da família do Moraes ou o ministro Xandaré? Difícil de entender, mas são só coincidências, né, Lana? Ele nega, cara de pau, o Brasil já sabe quem é você. Obrigado, Lana. Obrigada. Gente, é muita coincidência, né? É uma pergunta que a gente fica se fazendo, né? Afinal de contas, quem que o Porcaro contratou através desse contrato de 129 milhões? Foi a esposa ou Alexandre de Moraes? Vocês já repararam que o Alexandre de Moraes está sempre envolvido, né, nesses escândalos, gente, tá? Porque, olha, no dia da primeira prisão do Porcaro, né, há suspeitas de que o Porcaro passou o dia inteiro conversando com o ministro Moraes, uma vez que o telefone funcional, né, lá do STF era utilizado pelo ministro Moraes. E depois que os escândalos começaram a explodir, ele foi lá e trocou esse número, que já acendeu um alerta gigante aí em muitos juristas e jornalistas. Aí sai a notícia de que Alexandre de Moraes e sua esposa viajaram num avião que pertence a uma empresa do Porcaro, os dois, tá? Moraes e esposa. E coincide porque parece que no dia seguinte vazou aí mensagens, no dia seguinte ao que ele, né, viajou nesse avião, no dia seguinte, segundo aí mensagens vazadas, ele teria se encontrado com o Daniel Porcaro. Mas, gente, tá? É só uma incrível coincidência, gente, tá? Só coincidência. E antes de passar para a próxima informação, gente, tá? Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar Daniel Porcaro depois de tudo isso que está saindo na imprensa? Tantos encontros, possíveis conversas por mensagens. E aí, gente, o que é que vocês acham que o Moraes, Alexandre de Moraes, ministro do STF, tem alguma credibilidade para julgar o Daniel Porcaro? Quero ver a opinião sincera de vocês. Outro que está desesperado é o presidente do PT, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Presidente do PT, tá aqui agora na sua tela, gente, tá? Presidente do PT, que é o Edinho, gente, tá muito incomodado com as ações do Eduardo Bolsonaro. PT reage após Eduardo dizer que pode acionar Estados Unidos sobre eleição. Por que eles estão tão incomodados, né, com os Estados Unidos investigar, né, vigiar a eleição aqui no Brasil? Por que esse incômodo todo? A eleição aqui no Brasil não é limpa, não é justa. Não, por que eles estão preocupados? O presidente nacional do PT, Edinho Silva, reagiu após o ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmar, em entrevista, né, ao Paulo Capelli do Metrópolis, que pretende acionar autoridades dos Estados Unidos para eventualmente estimular sanções
a integrantes do TSE aqui no Brasil, caso avalie que ministros estejam atuando de forma parcial durante as eleições presidenciais deste ano. A ofensiva de Eduardo Bolsonaro, que se ampara em sua proximidade com integrantes do governo Donald Trump, foi classificada por Edinho Silva e pelo vice-líder do Lula na Câmara, Lindbergh Farias, sempre o Lindbergh Farias desesperado. Eles acham que é uma tentativa de intervenção estrangeira e um ataque à soberania nacional. Mas vejam bem, gente, tá? No último pleito eleitoral lá, né, quando estava disputando Lula e o Bolsonaro, o próprio ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em uma entrevista, disse: olha, pedimos ajuda ao governo americano. Então, se o Barroso, lá naquela época, ministro do STF, né, disse que chegou a pedir, né, ajuda ao governo americano, por que Eduardo Bolsonaro não pode fazer o mesmo? Por quê que um pode e o outro não pode? E, segundo a imprensa, lá durante o governo Joe Biden, enquanto o Lula estava disputando com o Bolsonaro, e o site, né, estava ali, gente, tá? Ajudando financeiramente, aqueles checadores, né, de notícias aqui no Brasil, estava ferrando, inclusive, com muita gente, com o aval do governo brasileiro. Com o aval do PT, com o aval da esquerda, com o aval do STF, perdão, não com o aval do governo, mas com o aval do STF, com o aval da esquerda, do Lula, do PT, né? Ou seja, né? Depende se for ferrar quem, aí pode, né? Porque se for ferrar com o PT, com o Lula e com a esquerda, não pode ter nenhum tipo de investigação, não pode ter acompanhamento, não pode. Mas lá em 2022, quando Joe Biden estava, né, lá na presidência dos Estados Unidos, muitos aliados do Bolsonaro acusaram a interferência do governo Joe Biden. E aí? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? E agora, gente, notícia boa, Michele, daqui a pouco, já prisão efetuada, daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque antes Michele Bolsonaro acaba de trazer notícia boa, eu vim correndo trazer para vocês. Michele, sobre o estado de saúde de Bolsonaro, sem soluços há 6 dias, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Como eu tô feliz com essa notícia, gente, tá? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais neste sábado para atualizar a saúde de Bolsonaro, que cumpre, né, a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo Michele, o ex-presidente não apresenta quadro de soluços há 6 dias. E está conseguindo fazer a fisioterapia e os soluços cessaram. Ela disse o seguinte: Galego está há 6 dias sem soluços, conseguindo fazer a fisioterapia, motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado pai, disse nas redes sociais. Tá aí, gente, tá? Que notícia espetacular. Eu sabia que tenho certeza que vocês gostaram dessa notícia, né, gente, tá? Vocês viram a importância de Bolsonaro estar em casa, com a família, com pessoas que realmente cuidam, que amam. Claro que a gente quer Bolsonaro livre, né, nas ruas, recebendo abraço e carinho do povo brasileiro. Mas essa já é uma notícia maravilhosa, gente, tá? Basicamente 1 semana sem soluços. É a notícia divulgada aqui pela Michele Bolsonaro, graças a Deus, notícia boa. E agora vamos falar sobre uma matéria, gente, tá? Do portal de notícias Metrópolis, revelando o desespero do Lula. Lula tá desesperado, gente, tá? Nem Master, nem INSS. Vocês querem saber o que mais preocupa o Lula neste ano de eleição? Sim, gente, tá? Tem algo que preocupa, tá deixando o Lula devastado e desesperado. O que será que é? O presidente Lula só fala de um assunto nos últimos dias: o preço do diesel. Segundo relatos de pessoas que estiveram com o chefe no Palácio do Planalto recentemente, o tema tem dominado suas conversas. O petista tem demonstrado preocupação com a situação da alta dos combustíveis, do diesel, gente, tá? Especialmente diante do risco de aumento da inflação em ano eleitoral. Ou seja, se o petista, se o eleitor chega lá no supermercado
e vê que o dinheiro dele não está dando para comprar nada, isso chama-se inflação alta. Quem vocês acham que esse petista vai cobrar? O Lula. Eles votaram no Lula para quê? Para o preço dos alimentos ficarem absurdamente caros nas alturas? Ou seja, eles votaram no Lula acreditando na picanha e na cervejinha, aí chega em pleno ano eleitoral no supermercado e tudo tá pela hora da morte, tudo caro. Gente, o Lula está extremamente preocupado com a inflação aqui durante esse pleito eleitoral. Esse é o motivo do desespero do Lula nos últimos dias. Alta dos combustíveis. E vamos falar sobre prisão, gente? Notícia sobre prisão. Moraes decreta prisão de filho do ex-prefeito do Rio, Luiz Paulo Conde, por vazamento de dados de ministros. Tá aqui, gente, tá? A fotinho, Marcelo Paes Fernandes Condes. Vamos ver a notícia do jornal O Globo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva do empresário Marcelo Paes Fernandes Conde, que é esse que está aqui, gente, tá? Na telinha de vocês. Ele teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, sob acusação de comprar dados fiscais de ministros da Suprema Corte. A investigação aponta Conde como mandante de uma estrutura que teria acessado indevidamente dados dos magistrados, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de seus familiares. O empresário está foragido, gente. Tá? A notícia que acaba de chegar é que este empresário, que teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, está foragido, gente. Tá? Que situação? De acordo com depoimentos colhidos pela Polícia Federal, Conde teria fornecido listas de CPFs à estrutura sob investigação e feito pagamento de 4,5 mil em espécie para acessar as declarações fiscais obtidas de forma ilícita. A defesa de Marcelo Conde afirma que ainda não teve acesso à decisão e aguarda o acolhimento do pedido para adoção de providências. E enquanto isso, ele está foragido. Ele que teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que situação, gente. Moraes não perdoa mesmo. Vazou dados do Moraes, de ministros. O PGR, né, gente, tá? Esposa de Moraes, então. A mão pesa em cima. Sem a menor sombra de dúvida, é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Rony Gabriel mandando um duro recado para Soraya Tronic, e para todos os traidores de Bolsonaro, gente, tá? Rony Gabriel extremamente furioso, mandando um duro recado para Soraya Tronic, que é considerada uma das maiores traidoras do bolsonarismo e do Bolsonaro. Gente, tá? E não só para Soraya Tronic, para todos os traidores do Bolsonaro. Bateu forte. O homem bateu forte dessa vez. Assistam. Não quero que vocês peguem pipoca. Hoje eu não quero que vocês peguem pipoca porque o assunto aqui é sério. E o vídeo não vai ser tão longo, apenas para informá-los de uma atitude que eu tomei, e foi o pedido de expulsão, exclusão, saída de Soraya Tronic do Podemos. Bom, senhores, como vocês sabem, eu deixei o PL, há pelo menos um mês, e me filiei ao Podemos para um projeto de Brasil. Um novo projeto que inclui Flávio Bolsonaro, aqui no meu estado, Tenente Coronel Zuco, que vai a governador do estado. E o Podemos tem se alinhado com a direita, porque o Podemos é um partido de centro-direita, e se alguém duvida disso, é só pesquisar no Google, pois isso está inclusive no estatuto do partido. E com a minha chegada no partido do Podemos, várias lideranças de direita também vieram para o Podemos, como o exemplo do Gilson Machado em Pernambuco, que foi ministro de Bolsonaro. A questão é que essa cidadã, essa senhora, não preciso nem falar de todas as polêmicas que ela já se meteu, sem falar da traição à direita, sem falar do alinhamento dela com Lula, sem falar de todo o trabalho que ela teve para enterrar várias CPMIs para proteger o Lula, que, por exemplo, no fim da CPMI do INSS, que estava investigando o roubo dos idosos, está aqui ela, com os petistas comemorando o fim da CPMI. Mesmo diante de todas as traições, de todos os abusos, sendo que nessa CPMI ela chegou a fazer uma acusação a Michele Bolsonaro que ela não provou e teve que se retratar depois, porque não tinha prova e estava completamente errado a acusação que ela fez. Ou seja, uma pessoa que usa de artifícios de mentira, de traição, que não tem um pingo
mínimo de responsabilidade com a palavra, que com certeza não é de direita, não cabe nas nossas fileiras. Gota d'água, o fim da história, talvez o que seja pior, mais repugnante nessa história, foi o que ela fez aí na semana passada junto com Lindenberg Farias. Após acusar deputado de Soraya diz que não tem o dever de provar nada. Senadora acusou o relator da CPMI do INSS de ter adolescente de 13 anos. Aí ela mesma vem no Twitter e diz, para esclarecer aos leigos, também os mal intencionados que estão tumultuando o caso do DNA do deputado, nós não temos o dever de provar absolutamente nada. Pelo visto é um novo Brasil, que quem acusa não tem que provar, né? Quem tem que provar é o inocente, ou seja, chega, acusa uma pessoa, destrói a vida da pessoa e ela depois tem que mostrar que é inocente. Só tem um detalhe. Bom, o detalhe tá aqui, ó. Estou à disposição para qualquer meio de prova, inclusive DNA. Essa infâmia, essa forma vil de agir criminosa de Lindenberg e Soraya terá repercussão forte na esfera jurídica. Eu vou exigir a cassação e a prisão de ambos. Eles foram e agiram de forma criminosa. Para você que não sabe desse contexto, eu vou explicar rapidamente. Eles estavam querendo acabar com a CPMI do INSS e o deputado Fredo Gaspar ia ler o relatório da CPMI. Eles, num desespero, fizeram uma coletiva de imprensa. A Soraya e o Lindenberg Farias do PT, que é a turminha que ela anda, e acusaram o cara de isso mesmo que vocês entenderam, e disseram depois que não tinha que provar nada. Basicamente, para tumultuar a leitura do relatório que ia pedir um indiciamento do filho do Lula, que tem provas o suficientes que estava recebendo mais de 300 mil por mês, né, do INSS, dessa galera do careca do INSS, e foi delatado pela galera. Só que tem um detalhe, o deputado se botou à disposição, inclusive, para fazer exame de DNA. Aí ela, o que ela fez? A mesma coisa quando ela acusou a Michelle. Nós recebemos indícios o suficientes para protocolar uma notícia-crime perante autoridades competentes. Não havia chance alguma de incorrermos em prevaricação. Na coletiva destaquei a presunção de inocência e pedi que a população não pré-julgasse. Ah, sério? É sério? É isso agora? Agora que deu ruim? É isso? A questão é simples de resolver. Basta o deputado se dispõe a fazer o DNA. Caso ele não seja pai biológico, pedirei desculpas. Desculpas, gente, pelo constrangimento ao acusado. Nós não o caluniamos. A intenção era para... Bom, e você acusa um cara de um crime grave e simplesmente pede desculpas, e tudo isso para tumultuar a leitura de um relatório para proteger gente que realmente estava envolvida em esquema. É isso, é sim. Você destrói a vida de uma pessoa e pede desculpas. E vamos combinar, né, gente? Eu não preciso nem citar os deboches, né? Perguntar não ofende, gente. Mas é que eu tive uma crise de soluço ontem e fiquei muito preocupada. Alguém já morreu de soluço? Soluço mata, ai meu Deus. E estou com muito medo. Essa mulher que se elegeu senadora, dizendo que era a senadora de Bolsonaro. E bom, as atitudes dela conseguem ser piores do que uma pessoa que traiu a direita. E por isso tem que tomar muito cuidado com possíveis traidores da direita também. Gente que não tá apoiando o Flávio, que tá se fazendo de banana. Pra amanhã não ter Soraya Tronics, Joyce Helsmans, Alexandre Frotas no meio da gente. Então, às vezes não é briga de direita contra direita. É só pra, acorda, abre o olho. O detalhe é o seguinte, olha só, SBT News. Em disputa ao Senado do Mato Grosso, Soraya Tronic diz que recebeu apoio de Lula para combater a seita bolsonarista. A senadora descreveu o que seria o estilo Soraya Flex, por defender pautas dos dois campos políticos rivais. Eu vou adiantando para vocês. Amanhã é o último dia de janela partidária, o dia 4. O último dia que alguém pode trocar de partido para poder concorrer. Soraya, se manda do Podemos. É uma dica que eu dou pra você, se manda do Podemos, porque senão eu vou trabalhar até o dia da tua eleição pra você não ter um partido. Se você ficar no Podemos, você não vai concorrer, nem ao Senado, nem a nada. Que é uma dica do Rony Gabriel, que chegou no Podemos, que a gente tá fazendo o partido ter uma linha de centro-direita, com um projeto novo, Brasil, diferente desse do Lula, já tu quer ser a senadora do Lula, com o apoio do Lula, faz acusações mentirosas, trabalha com todo tipo de canalice que nós vemos. Eu vou te dar uma dica de ouro. Sai você do Podemos, porque senão a gente vai te expulsar. Eu vou me juntar com todo mundo e a gente vai te tirar. Dica do Rony, do cara que denunciou. Sabe o que é mais interessante aqui, gente, tá? O que a Soraya Tronic tá fazendo no Podemos até hoje? Se ela vota no Lula, se ela é aliada do Lula, se ela protege o Lula, se ela protege o Lulinha, ela tem que ir pro PT, gente. O que a Soraya Tronic tá fazendo num partido de centro-direita, sendo que ela dá basicamente a vida por Lula, para proteger o Lula, para proteger os cupinchas do Lula, para proteger o filho do Lula? O que essa mulher tá fazendo no Podemos?
Por que eu decidi trazer aqui esse vídeo para vocês, gente, tá? Porque esse vídeo aqui só prova aquilo que eu venho sempre alertando todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente coloca no Congresso Nacional. A Soraya Tronic, o Alexandre Frota, Romário, a Joyce Hasselman, todos eles, um bando de traidores. Só que a única diferença da Soraya Tronic é que ela é uma traidora muito perigosa. Ao contrário, né, da Joyce Hasselman, ao contrário do Romário, ao contrário de Flávia Arruda, ao contrário de Alexandre Frota, ao contrário de muitos, tá? A Soraya Tronic, ela é uma traidora muito, mas extremamente perigosa. A prova do que eu estou dizendo para vocês foi o que ela tentou fazer com Alfredo Gaspar, fazendo uma acusação gravíssima. E depois vem numa coletiva e diz, olha, quem tem que provar a inocência é ele. Ou seja, ela ferrou, tentou, né? Não conseguiu. Ela tentou ferrar e lascar com a vida do Alfredo Gaspar. Tudo isso em nome de proteção de Lulinha, para proteger o filho do homem. Será que a Soraya Tronic, na hora que ela estiver assim, ó, na beira do precipício, o Lula vai tentar ajudá-la? Vocês acham, gente, tá? Que se ela estiver caindo no precipício, vocês acham que o Lula vai erguer um dedo para tentar salvar a Soraya Tronic? Vocês acham mesmo, gente? Ou seja, né? Ela acabou de cavar a própria cova, né, gente? Não vai ser apoiada nem por um e nem por outro. Porque da esquerda, a esquerda não confia, porque ela já foi bolsonarista. Bolsonarismo e Bolsonaro não quer nem ouvir falar em Soraya Tronic. O que é que vocês acham que vai acontecer com ela? Vai ser expurgada da política brasileira. E eu acho é pouco, principalmente depois de tudo que ela vem fazendo aí recentemente, vai ser muito pouco. E agora vamos lá, porque tem outra informação mega urgente para trazer para vocês, gente, tá? O nosso jornalista Cláudio Dantas fez uma denúncia muito grave, tá? Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Moraes precisa ser impedido, empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Cláudio Dantas, gente, descobriu e revelou que dentro do STF, até dentro do STF, ministros do STF, pessoas ali de dentro do STF, gente, tá? Defendem que sim, Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado, expulso do STF. Vejam só essa informação que ele conseguiu. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, a gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. Ele só... A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Simples assim. Só não fazer bobagem, mas o que é que o Moraes mais anda fazendo ultimamente, gente, tá? Muitas, né, gente, tá? Então não só o jornalista Cláudio Dantas, mas vários juristas, e agora, gente, tá? Próprio STF, gente, integrantes do STF defendem que Moraes tem que ser expulso do cargo, tem que ser impeachmentado. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá?